erros de entrega estressa cliente? Você, como cliente, já ficou estressado em algum dia ou em algum momento de ter recebido um produto errado, ou trocado, ou faltando alguma coisa? Eu diria que em tempos de pandemia o delivery nunca esteve tão em alta, tá? Só que esse tema não é relativamente novo. O delivery já vinha aumentando, já existia um aumento da demanda muito grande por parte das pessoas por conta da mudança do estilo de vida. A pandemia acelerou isso. E eu posso dizer para vocês que de uns tempos para cá, basicamente isso se tornou o único meio de alguma empresa, principalmente no setor de alimentação, vender o seu respectivo produto. E o que mudou de lá para cá? Eu diria que não muita coisa na forma de se fazer, mas talvez esse boom muito grande, esse up de vendas, principalmente por parte do delivery, levou muitas empresas que não estavam prontas ainda a ir para o delivery e a partir daí elas vão sentir um pouco de dificuldade. Então vamos entender qual é essa dificuldade e por que estressa. Eu como cliente já me estressei, você como cliente pode já ter se estressado também, se você está me assistindo agora e tem uma empresa, vamos entender o que fazer para que a gente não estresse o cliente com o delivery, tá? Antes disso, vou deixar o convite para vocês seguir o canal do Empresário Moderno, também nas redes sociais, temos no Facebook, temos no Instagram, tá? Então segue lá, tem materiais exclusivos, tem outras reflexões, outros pensamentos, mas tudo direcionado e focado para quem empreende, para quem quer dicas úteis de como se fazer isso. Do nada eu parei o que eu estava fazendo para que a gente comentasse sobre isso. Então vamos entender. Bom, o delivery já vinha numa crescente, a pandemia acelerou isso e obrigou as empresas a trabalharem única e exclusivamente com delivery, tá? A partir daí a gente já sabe, quando começou o sistema de lockdown, por exemplo, cidades como São Paulo teve tanta oferta de produtos dentro do delivery que praticamente muitos relatários que não estavam dando conta de suprir a demanda de entrega. E os aplicativos lá para cá se multiplicaram e vem trabalhando bastante. E se a gente for pegar, por exemplo, o aplicativo em si, ele já ajuda as empresas a fazer isso porque ele já faz o canal e ele já gerencia o processo dessa empresa. Então vamos entender por que, que as empresas erram e por que, que as empresas estressam os clientes e o que, que você pode fazer aí dentro do seu recurso para que você não estresse tanto o seu cliente. Vamos pensar o seguinte, o ser humano, de uma maneira geral, ele já é esquecido e ele já é feito, o mecanismo ser humano já é feito para dar erro. Então, o que, que uma empresa pode fazer para que isso não aconteça? A primeira coisa que ela tem que fazer é investir em processo. E aqui eu quero dar uma reflexão super simples para você. Se você for ver, as empresas que são maiores, por exemplo, eu vou pegar dois exemplos clássicos aqui, dois concorrentes antagônicos, então a gente vamos pegar aqui McDonald's e Burger King. Essas duas empresas são, vamos colocar assim, já fazem isso há muito tempo. Se você for ver, elas erram bem menos do que uma empresa pequena. Se você entrar dentro dessas empresas e quando você for fazer o pedido, você prestar atenção no mecanismo de como ela te entrega um produto, você vai ver que é totalmente automatizado. Então já é um processo sofisticado, totalmente automatizado, onde as pessoas que operam, ela praticamente recebe tudo pronto na tela dela. Então ela já tem a foto do lanche, o que vai no lanche, qual é a ordem de pedido, o que vai combinar com o que ela precisa fazer, como ela vai entregar. Dificilmente você vai ter algum erro, algum problema, tá? Do tempo que eu uso esse serviço, posso falar que nunca veio um erro nesse, por exemplo, dessas duas empresas. Mas quando você passa por uma empresa menor, ela é muito mais artesanal. Então ali a gente tem 2 ou 3 pessoas que fazem a toda a operação. E aí vamos dizer que às vezes é a primeira semana dessa pessoa. Aí o pessoal ainda até brinca. Ele não tem tanta experiência. Tá, é justamente aí que você erra bastante. Então vamos entender o mecanismo de erro de uma empresa pequena. A empresa pequena ela sofre no processo por falta de padronização. Então, por exemplo, ela não treina ou ela não tem dentro do seu catálogo de trabalho uma padronização de como é que é feito o lanche. Como que é feito um lanche, por exemplo? Eu posso falar, vai um pão, o modelo do pão, como ele é cortado, quantas fatias de presunto vai, quantas fatias de queijo vai, qual é a quantidade que eu vou colocar, sei lá, de molho. Então, cada etapa dessa deve ser padronizada. A partir do momento que eu tenho essa etapa padronizada, eu consigo replicar isso para os usuários, ou seja, quem vai fazer esse lanche. Comigo, por exemplo, como cliente, o que jamais aconteceu, de vezes que veio o produto errado, foi esquecer, que é o clássico do clássico. No esquecimento, o que acontece? Qual é o fator crítico do esquecimento? Eu vou entrar numa plataforma, de qualquer uma dessas que tem aí, vou fazer o pedido que tem lá disponível,
E automaticamente alguém vai estar do outro lado do balcão nessa empresa fazendo ou montando aquilo que foi pedido. A partir do momento que ele vai montando, pode ser que nesse caso, como não há uma checagem automática, coisa parecida, ele esquece algum processo e não há nenhum controle. Então, por exemplo, é comum ele esquecer o molho, já veio comigo faltando molho, vem com um produto trocado, que é um erro mais grave, por sinal, vem faltando a bebida. E aí, se você for pensar, legal, a empresa devolve, tá? Cara, pode até devolver, mas você vai ter muito estresse, você vai ter custo adicional de pessoa entregador indo, voltando com aquilo e tudo mais. Então vai ser um estresse e depois você vai ficar aquela maratona de pedir desculpa para o cliente. Legal, pedir desculpa faz parte da obrigação, mas não resolve o teu produto. Então o primeiro passo que você tem que entender é que você tem que padronizar o produto. Esse já ajuda muito você a fazer. O que vai em cada produto? E nisso vale dizer para você que menos é mais. As empresas que têm cardápio mais enxuto sofrem menos, tá? E as empresas que têm cardápio mais amplo, mais complexo, que vende tudo junto e misturado, vai ter tudo para dar errado. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu falei, que é a automatização, que as empresas maiores são automatizadas, as empresas pequenas não são. Mas existem técnicas simples que você pode fazer isso. Como o método de controle, uma pessoa controle as outras demais, ou, por exemplo, como comanda, ou sistema de comando, ou um sistema de post-it. Então, por exemplo, fazendo, você tem que ter um padrão. Você tem que pensar assim, do início ao fim do seu sistema produtivo, ele tem que ser pensado para que cada etapa que eu recebo, eu sei exatamente o que vai fazer, o que está sendo feito, qual é a ordem de cada produto. O que ainda vai para execução, o que está em execução, o que eu estou montando. Se eu tiver uma alternância muito grande de pessoas para um sistema que não é automatizado, eu tenho dois fatores críticos de erro. E vai dar errado, tá? Então, cada etapa de montagem, a pessoa que faz, ela tem que começar e tem que terminar aquela etapa de montagem. Isso já evita algum erro para a empresa pequena, obviamente, tá? Casado com um sistema de comando, combinado, por exemplo, com um sistema que você pode colocar até dentro do layout da comanda, a fazer, fazendo, a ser entregue, coisa parecida, isso já fica muito mais otimizado. Então esses são os primeiros pontos. Vale lembrar que o delivery, de uma maneira geral, ele democratizou o acesso das pequenas empresas ao mercado. Hoje, por exemplo, você pode ter um restaurante da cozinha da sua casa. E eu vou comprar um lanche, eu vou comprar uma comida que eu vou achar que seja a mais gostosa do mundo, com uma foto e que beleza, e você não tem um custo de um espaço físico, coisa parecida. Eu vou dizer que eu sou fã do delivery, eu sou fã do modelo de delivery, já usava desde antes, que agora isso passou a ser mais obrigatório, né, por conta de todo o momento que a gente vive, mas enfim, mas tem toda a sua contribuição para as pequenas empresas. Então leve esse aprendizado para você entender que o delivery democratiza. Mas você não vai ter um ganho de produto e nem um incremento de venda se você não investir no processo. O processo da sua equipe, da sua empresa, do seu produto, ele é determinante para o sucesso, para a escala de produção que você vai ter de sucesso, para que você faça isso. Tá? Quem trabalha com isso, por exemplo, a área de alimentação, eu geralmente sugiro que você tem que estudar de forma obrigatória no McDonald's, você tem que entender como é que funciona o sistema produtivo. Daí que eu não vou conseguir passar dentro de um vídeo para vocês que são curtos de orientação, então porque isso é uma questão muito ampla. Recomendo vocês assistirem, por exemplo, o próprio programa lá do Jacan, que ele tem o Pesadelo na Cozinha. Não preste atenção nos pratos, por exemplo. Preste atenção em como ele orienta a equipe. Que ele é um cara muito bem orientado. Aquilo ali é uma consultoria. E ele vai lá aplicar e vai sempre mostrar para as pessoas que existe um processo de produção. As etapas que precisam ser feitas. Então, quem trabalha com alimentação, você precisa investir no processo. Não dá para você ficar fazendo coisa de forma imediata ou coisa parecida. E a parte ruim, de maneira geral, que para mim é a pior, é que quando tem um erro, que as empresas às vezes até se pedem desculpa, elas sempre colocam a culpa em alguém ou num colaborador. Se você tiver alguém ou um colaborador para colocar a culpa, saiba que isso não faz de você um cara bom ou empresa boa. Isso só, para mim, por exemplo, só reitera que você não tem processo. Porque quem não tem processo procura um culpado. Se eu tenho processo, eu vou identificar onde essa falha aconteceu. E por que ela aconteceu e como ela aconteceu. Então isso me dá uma garantia de qualidade final do produto. E isso também me permite detectar onde o erro aconteceu, onde a falha aconteceu e por que ela aconteceu. Ou seja, vai me permitir corrigir para os próximos. Então, provavelmente, daquele mesmo mal eu não erre mais. Tá? Então, não busque o culpado. Não tente achar que foi a falha de um ou outro. Isso quer dizer que a sua empresa não tem processo pronto. Fica tranquilo. Nenhuma empresa nasceu pronta e nenhuma empresa vai morrer pronta. Processo é uma construção. Ele tem que ser trabalhado do início ao fim, tem que ser aprimorado diariamente. Percebeu que está tendo erro? Altera a forma. Mas lembra dos pilares básicos que eu te falei. Então o que você tem que ter? Você tem que ter um método produtivo,
Então você tem que fazer um layout pensado no seu sistema de produção, do momento que você recebe o alô do pedido, ou se for pelo aplicativo, quem vai fazer, como é que eu passo isso por minha etapa de produção. Pode ser naquele clássico papelzinho mesmo, pranchetinha, pode ser o jeito que você for. Pode criar uma planilhazinha de Excel, dá para fazer com um monte de coisas. Tá? Ah, é muito eficiente? Tem as suas falhas, mas é muito melhor do que você não tem, tá? Então a partir daqui, você cria isso, tem como fazer. A partir do momento que você monta isso, você pode colocar, por exemplo, foto dos pratos. Hoje todo mundo tem um celular, dá para você tirar foto de como é que você quer que seja a estética, a montagem, o jeito que sai embalado, como é que você quer que dobra o produto. Então, para todo mundo que tem isso, a obrigação da empresa é treinar o colaborador. E quando eu falo treinar, não é explicar uma vez, é treinar todos os dias. O treinamento é diário, ele é contínuo e o treinamento leva ao aprimoramento da técnica, tá? Então aqui, pessoal, eu quero só passar para vocês de forma bem simples, tá? De como que a gente pode fazer um layout produtivo funcional e como isso é importante para que as pessoas não reclamem da sua empresa. Imagine que você está começando agora, tem pouco tempo de mercado e você tem um monte de cliente já fazendo reclamações nas plataformas. Por que que levou eu a fazer esse vídeo para vocês? Porque eu estou vendo justamente essas reclamações nas plataformas. Então, o intuito aqui é contribuir com vocês com o conhecimento que a gente já aplica em campo e em trabalho para vocês, tá? E vou deixar aqui o convite mais uma vez para continuar assistindo os outros demais vídeos do canal do Empresário Moderno, que a gente tem uma série de vídeos sobre vários temas. Já começamos com um e vão vir muito outros por aí, tá? Então, abraço, espero vocês nos próximos vídeos.